De volta ao nosso programa, começando a segunda parte, esse momento de reflexão, sempre gostoso para a gente parar e refletir, debruçar sobre as questões emocionais que vivenciamos ao longo de situações. Nos desorganizamos às vezes na vida, não encontramos bem o nosso eixo, nos perdemos um pouco nas situações existenciais. E essas alterações, esses abalos, isso tudo acaba às vezes afetando o corpo, seja baixando a imunidade, seja uma infeliz sincronicidade infeliz, nociva, com o mosquito da dengue, que de repente dá aquela reviravolta na nossa agenda, no nosso desenvolvimento. Às vezes a gente realmente leva umas rasteiras, umas surpresas, a gente às vezes acaba se desorganizando tanto e fica difícil a gente retomar a nossa paz, nossa fluência, mas são coisas às vezes tão pequenas, tão simples, né? Quando você pega, por exemplo, o Aedes aegypti, ele acaba se aproximando até pelas partes baixas do corpo, ele não voa alto, né, mas pelas pernas, picando ali, e uma vez, outra vez, porque ele é insistente, ele apurrinha a gente várias vezes no mesmo lugar. Típico das situações que, segundo a metafísica da saúde, nos incomoda, a pessoa faz questão de falar daquilo, né, de fazer a mesma brincadeira, de pegar no nosso pé. Gente, vamos parar, dá um tempo, me deixa em paz, deixa tranquilo, não faz isso comigo não. A gente se desorganiza, atrai uma confusão que se multiplica em várias outras, uma atrás da outra, sai do eixo, perde a referência. E olha, nessa fase, né, de quase que epidemia, né, gente, a dengue está assim, muitos casos. Basta você oscilar num padrão, basta você ficar um pouco perdido, atrapalhado com questões que te surpreenderam, te passaram uma rasteira, te desmoronaram, te desorganizaram. Basta algum vacilo nesse sentido e o vírus, e o mosquito está por aí, gente, voando e levando, né, o agente da infecção e a gente acaba atraindo essa infelicidade de ter a picada e o sistema imunológico não conseguir vencer, e aí vem, né, a dengue realmente a nos pôr num estado que a gente precisa, nossa gente, olha, de mais cuidado. Aí entra naquela coisa que eu não fiz até então, não respeitei o meu limite, não parei para cuidar de mim. Aí você pega a dengue, você desmorona, fisicamente você precisa se cuidar, você precisa descansar, se alimentar. Então aquele cuidado que ao longo da trajetória eu não tenho, eu me visto, me apronto e saio. Como é que eu estou para essa situação? De repente eu vou meio que desengonçado lá, meio que frágil, atrasado, esbaforido, e aí leva uma invertida, tem alguém me tira de lado, e nossa, aquilo parece, gente, um soco no estômago, parece uma rasteira que eu levo, uma palavra dita de maneira inconveniente, uma situação que me desorganiza. E isso tudo, segundo a metafísica da saúde, eu estou traçando toda uma situação existencial que gera um quadro emocional, que é a psicologia, a questão das emoções, que segundo a metafísica da saúde, colabora com o contágio, metafisicamente falando, da dengue. Claro que é o mosquito Aedes aegypti, ele está muito forte. Aí a gente precisaria pegar o contexto todo de significado, gente. Um mosquito, quem é a pessoa? Olha, cruzou com a gente no trânsito, vai se aborrecer com alguém, cruzou com você mal-humorado no trânsito, deixa aquilo acabar com o seu dia. Para na contramão, você quer ser inspetor logo, né, de trânsito, onde já se viu que é absurdo, por isso que tudo para, por causa de uns folgados desses e tudo mais. Você se desorganiza inteiro. Calma, gente, você não entrou ainda, não passou no concurso, né, do DSV para ser inspetor de trânsito, de tráfego e tudo mais. A pessoa tem, sei lá, o estado dela, que ela aprenda com alguns problemas que ela vive por ser assim, sei lá, folgada, espaçosa e não olhar do lado, ser muito
né, egoísta, tudo mais, mas que a vida ensina ela, e não eu fico indignado com essa condição, porque tudo isso me desorganiza no trajeto do trânsito, durante o percurso, cada uma que a gente enfrenta, cada uma que a gente vive, as invertidas no dia a dia, no trabalho, as puxadas de tapete, aquela questão mais maliciosa, tudo isso. Fazendo analogia à dengue, como estou fazendo, significa metafisicamente muito pequeno como a Aedes aegypti. Mas é repetitivo, é todo dia, vai aborrecendo, tá certo, vai incomodando, tá certo, entendo isso. Só que mesmo estando certo, você contrai a dengue. E aí você tem que parar e falar, gente, poxa, a disposição que eu tenho para trabalhar é muito mais do que alguém me aborrecendo no caminho. O potencial que eu tenho para realizar é muito mais do que alguém incomodado comigo, me boicotando. Sabe? Eu vou relevando as pequenas coisas e olhando para o meu potencial, para a minha vida que está dando certo, para o caminho que eu estou fazendo que está me levando a um bom resultado, né? De repente faço um livro, alguém lê, Valcapelli, essa palavra foi mal empregada, esse texto não combinou muito, essa frase não foi feliz, mas é uma frase, e toda obra, e toda experiência, e todo livro. Então, por pouca coisa, gente, a cor da capa não é a melhor possível, essa frase na capa não deu certo, olha, não foi a melhor apresentação de contracapa, suponhamos, eu adoro tudo, maravilhoso, né? Esse livro, Nova Consciência, meu e da Gleides, né, para você embarcar nessa nova visão de mundo através das situações que a gente vive, dos lugares onde a gente vai, às vezes são coisas muito pequenas que acabam comprometendo grandes momentos de vida, grande potencial nosso, e aí nós temos analogia ao quadro emocional da dengue, que segundo a metafísica da saúde. Eu fiz inclusive um vídeo, gente, sobre a dengue, que quando você está mais altivo, centrado, pleno em si, mesmo a aproximação não desenvolve não, porque até a questão das picadas é considerado que o mosquito vem, pica uma vez, 2 vezes, 3 ou 4, e numa dessas contagia. Então nós temos mosquito para todo lado, sempre tem uma coisa soprando, meio que desfavorável, uma poeira vindo contra, mas isso é muito pequeno. Isso tudo é muito pequeno para a grandiosidade do seu ser. Gente, isso é insignificante em relação a tudo que representa isso, né? Então vamos dar realmente valor e relevância ao que de fato merece e não ficar com essas picuinhas todas e todo desorganizado. Então tá aí o conteúdo emocional, metafísico, social da dengue, e fica aí o convite para você assistir o vídeo, né? Vai lá, dengue, Valcapelli, já tá realmente muito bacana, na natureza, no campo, numa experiência que eu tive, as coisas não estão desorganizadas comigo, então não há um contágio. Muito bacana. Convido você então, e olha, contraiu a dengue, gente, se cuida, tome remédio, você vai fazer uma coisa que você não fez até aqui, volte para você, recolha para dentro de si, se respeite, se reorganize, tenha certeza que a vida vai te dar excelentes possibilidades, né, para você realmente vivenciar a sua realidade e buscar os grandes resultados e se ater menos às pequenas coisas que surgem no caminho. Que delícia, né? Essa consciência faz muito bem. E o âmbito cromoterápico, né? O laranja é indicado, o verde também é indicado, o azul é recomendado e por fim o violeta. Quantas cores? Laranja, se você conseguir uma lanterna ou uma lâmpada laranja, utilize 2, 3 minutinhos. O verde, se você pode ter aquela lâmpada RGB, que é Red, Green, Blue, Valcapelli, tem um controle remoto, ali tem todas as cores, mas não. Cromoterapicamente, só o verde e o azul ali tem a frequência da onda da cor. As outras são misturadas, mas a luminosidade não funde, porque né, a mistura, né, das cores do RGB, ela não gera uma onda do amarelo, do laranja, do violeta. Mas eu vejo violeta, mas você pode ver que as cores não misturaram, estão meio manchadas ali. Então, você pega uma lâmpada de RGB, verde e azul, show de bola, usa as duas cores. E se você conseguir uma lâmpada laranja, também utiliza uns 2 ou 3 minutos de laranja, depois uns 5 minutos de verde, de azul também, que essas lâmpadas com controle remoto têm, né? Pode até uns 10 minutos de azul, e depois você conseguir uma lâmpada violeta, não ultravioleta, viu gente? Não é a luz negra, é violeta, tá? Mais uns 5 minutinhos. O Valcapelli não tem violeta, laranja, nem tem uma lâmpada para usar. Pega uma lâmpada RGB, uma lâmpada verde, uma lâmpada azul, são 2 cores que já vão te favorecer cromoterapicamente em muito nesse processo, tá ok? Depois nós temos uma pergunta aqui na inflamação do colo, do intestino grosso, a retrocolite,
né, que ela já é um processo inflamatório mais na região terminal do intestino grosso, e aspecto assim onde eu não consigo fazer as minhas coisas do jeito que eu gosto, eu não consigo realmente vivê-las da maneira mais importante como é para mim. Quando eu falo do intestino grosso, a gente fala de conteúdos de profundo valor do ser, como já citei, e aqui no Metafísica da Saúde, no volume 1, nós temos essa questão do intestino grosso e da colite, tá? Retrocolite é assim, eu não consigo fazer as coisas da minha maneira, eu fico muito indignada porque eu não posso concluí-las do meu jeito, eu não posso vivê-las da maneira mais importante para mim. Sempre tem toda essa confusão, dificuldade. Quando eu falo da colite, eu falo esses empecilhos que afetam profundamente aquilo que é valioso ao meu ser, tá? Depois, quando você tem um processo de inflamação na camada da mucosa do cólon, também, veja só, essas camadas da mucosa do cólon, do intestino grosso, quando inflama, porque o processo inflamatório, assim, eu não estou conseguindo viabilizar a qualidade que eu tenho relacionada àquele órgão do corpo. Essa é a leitura metafísica da saúde, que essa obra trata qual é a qualidade do ser relacionada ao órgão do corpo. Aqui em questão estou falando do intestino grosso, então estamos falando da qualidade profunda do ser, daquilo que lhe é próprio, valioso, muito especial para si próprio, mas é para si próprio, tá? Então, no processo inflamatório, eu não estou conseguindo, gente, colocar isso em prática. Gosto tanto de escrever, gente, para mim é tão importante, mas eu não consigo sentar, escrever, colocar as ideias, fluir. Quando isso acontece, não é o meu caso, estou sempre organizando minha agenda para fazer, porque a inflamação dessa mucosa do intestino grosso é quando eu não consigo realizar essas coisas, eu não consigo realmente fluir, praticar. É tão importante, gente. Nossa, como eu adoraria parar, refletir, desenvolver um texto, publicar, compartilhar. Mas não consigo, gente, eu não consigo porque eu sou dragado pelo dia a dia, pelas situações, pelas obrigações, e me dá uma angústia tão grande. Esse é um sentimento comum na pessoa que apresenta inflamação de intestino grosso, né? Seja retrocolite, seja colite, né? Na própria parede do cólon, um processo inflamatório, porque essa região do cólon, intestino grosso, é uma região no corpo que vai absorver, né, o líquido, ou seja, seria um reservatório hídrico do corpo, intestino grosso, tá? Então, todo o líquido do alimento, do bolo alimentar, ele é absorvido pelas células calciformes das paredes do intestino grosso. Essas células calciformes, elas vão absorver o líquido, tanto que as fezes saem mais compactas, porque o líquido é retornado para o corpo e fica armazenado, fica guardado. Então, esse equilíbrio hídrico do corpo. Quando a gente fala de líquido, segundo essa analogia simbólica que a metafísica leva em consideração, representa conteúdos de valor, conteúdos espirituais, mais profundo, né, do ser. Então, por isso que quando eu estava fazendo a leitura aqui do intestino grosso, mas de onde o Capelli está tirando isso? Que analogia é essa? Será que ele está viajando? O que houve? Não, eu estou dando o significado metafísico da saúde associado às situações da vida, que quando você faz essa relação, né, entre o soma, corpo, e o metafísico, você vê como as coisas estão associadas. Então, uma região que retém líquido representa um reservatório de coisas puras, bonitas, elevadas do ser. E quando há um processo inflamatório nessa área, porque aquilo está anulado, negado, suspenso, quando na verdade eu poderia estar colocando as coisas mais profundo do meu ser, com todo o meu apreço, com grande significado, e não estou fazendo, ok? Muito bem, isso metafisicamente compreendemos essa região do intestino grosso. Falamos bastante do intestino grosso hoje, né? Várias alterações. Tive recentemente ou anteriormente sobre o útero, endometriose e tudo mais, agora intestino grosso, e vamos às fossas nasais. O que está me cheirando isso, hein? As fossas nasais, isso está me cheirando, olha, está me cheirando outra pergunta que você está fazendo, olha só, importante, né? Antes de eu ir para as fossas nasais, olha outra pergunta que você está me fazendo sobre intestino preso, né? E aí,
mesmo, né, tomando remédio, né, laxante, não faz efeito. Então, por que o intestino prende? Antes de eu ir para as fossas nasais, como eu disse, olha, gente, Metafísica da Saúde, volume 1, intestino grosso, tá? Fezes ressecadas, intestino preso, é quando eu estou contendo esses conteúdos, eu estou bloqueando, gente. É uma maneira até mais, vamos dizer, tacana ou retida. Não há uma fluência, uma externalização. Escrever esse livro, não vou publicar, você não vai ler isso não, eu vou guardar. Esse daqui é um texto, um conteúdo, uma verdade que será guardado a 7 chaves, ó. Aí você vai fazer uma brincadeira metafísica com Val Capelli. Val Capelli, deixa de ser intestino preso e publica logo esse livro que a gente está esperando. Aliás, o volume 6, que é o último de Metafísica da Saúde que falta publicar, eu diria que você pode fazer até essa brincadeira metafísica, Val Capelli, você está meio intestino preso com o volume 6, né? Não publicou até agora? Sistema imunológico, tanto conhecimento que a gente precisa, está praticamente escrito, guardado as 7 chaves. Ô Val Capelli, peraí, solta o teu intestino, flui esse conteúdo profundo de informação valiosa, que é exatamente o trabalho de Metafísica da Saúde. Assim, portanto, quando você prende o intestino, é uma situação mais, eu diria, egoísta, mais retida. Tem um senso comum que fala, não, a pessoa está enfesada, nervosa, irritada. Não, é consequência. Claro, gente, eu não estou conseguindo publicar meu livro, vou ficar chateado, às vezes até nervoso, mas o que prende o intestino? De eu não conseguir, de eu não querer. O quê? Colocar para fora a minha obra, externalizar meu conteúdo, aquilo que eu sei fazer de melhor. Então, solta, compartilha, socializa, divide, conta pra gente, integra com a gente, tá? Então, isso seria intestino preso, segundo a Metafísica da Saúde, e a superação disso, a mudança de padrão. Então, não seja tão egoísta, tão tacana, tão exclusivista, compartilha, socializa, divide, isso cria uma situação bem mais solta, ok? Muito bem, gente, olha só, hoje vocês do Instagram estão me trazendo perguntas e mais perguntas, o Tomás trazendo aqui, agradeço ao Tomás essa gentileza que ele está me fazendo, trazendo as suas perguntas e, né, a gente vai lidando com o tema, cada um deles na sua ordem. Agora vamos pro nariz, tá me cheirando, hein? Isso tá me cheirando... tá me cheirando muita responsabilidade, muito trabalho, gente, muito esforço. Tudo depende de mim. Metafisicamente, a rinite crônica. É essa questão de eu ser perfeito, de eu cobrar muito de mim, de eu exigir demais, de eu mesmo querer dar tudo o melhor, ser perfeito. Então, deixe de cobrar tanto de si. Deixe de valorizar tanto esse lado exímio, perfeito. Não seja adepto, né, ao ideal. Abrace o que é possível, porque o ideal seria, mas possível é. Dessa forma você está mudando o padrão metafísico, que segundo a Metafísica da Saúde, colabora com as crises de rinite. E também responsável pela rinite crônica. Então não atribui tudo a si, socializa, divide. Você não é responsável por tudo que dá errado na casa, na família, no trabalho. É todo um conjunto, é toda uma somatória de pessoas, de vibrações, energia. Assuma o seu lado, faça a sua parte, porque você é bom o suficiente e capaz de dar conta do recado. Então, não exagere, não atribui tudo a si, não. Não seja costa larga para querer dar conta de tudo sozinho, né? Só você. Então, isso está me cheirando muito obrigação, trabalho sem realmente trégua. Não é por aí, né? Pois é, olha só, fala sobre a valorização. Valorizar a mim mesmo. Atribuir valor, né? E nós valorizamos mais as pessoas. Nossa, gente, eu estava lendo num livro um dia, quando eu vi, gente, no currículo do autor, da palestra, tem programas, faz workshop, participa de congresso, lançou vários livros. Nossa, o queixo está caindo, gente. Está caindo aqui. Aí, peraí, eu também dou aula. Eu também participo de... Nossa, eu também lancei livro. A gente fica, às vezes, com uma apagação de mico no que é dos outros e não valoriza o que é próprio, gente. Não, porque tem um outro livro que aborda com português, assim,
Nossa, clássico, extraordinário. Meu português é coloquial, de uma forma que chega até você. Eu procuro ser bem objetivo, prático, para uma leitura fácil. Não vou me desvalorizar por isso. Às vezes você pega uma coisa rebuscada, acaba não entendendo direito. Essa aqui é muito fácil, tranquilo. O médico lê, ele sabe que fala-se de uma área do corpo, colocando os processos patológicos bem assertivos, né? E a condição biológica muito certa, e fala de áreas da vida, de emoção. A emoção realmente faz toda a diferença, e esse livro narra isso. Então, seja por um leigo, seja para uma pessoa que tem uma cultura até na área da saúde, vão entender o aspecto emocional das doenças do Metafísica da Saúde. Então, valorizar a você, atribuir a você qualidades que lhe são próprias, né? Ter um justo valor de si. Isso é fundamental, a autovalorização, né? Eu valorizo por aquilo que eu tenho de melhor, e sou um eterno aprendiz, melhorando cada vez mais e me dedicando a outros fatores que exigem exatamente esse empenho, essa dedicação. E por fim, o refluxo. Não gosto não, gente, não gosto, quero saber disso não, parou, chega, não, que isso, parou, nada a ver. O Val Capelli está meio que, né, com refluxo da comunicação, né? Estou quase que interpretando uma pessoa quando tem refluxo. O seu sentimento, o aspecto metafísico do refluxo. Olha que bacana, né? É uma recusa. Primeiro, um desconforto. Está me batendo mal. Olha, está acabando o horário, gente. Não está me batendo bem. Tem tantas perguntas. Não está legal. Não consegui responder todas. Respondi. Tá bom. Deixa eu me valorizar. Nossa, várias perguntas de várias áreas, toda colocando aí temas diferentes, e eu apresentando, segundo todo o meu conhecimento psicológico, metafísico, de tudo que estudei na Metafísica da Saúde e publiquei, para vocês que me procuraram hoje. Então, dando o justo valor, não sei de tudo e nem tenho toda a verdade, mas tenho bastante bagagem para compartilhar com você, justo valor compartilhado e também atribuído a mim mesmo, né? E o refluxo, quando eu me sinto incomodado com o tempo, incomodado com a situação, incomodado, gente, isso não bate bem, não bate legal, cai torto, a pessoa, não sei, não tá de bom tom isso. Metafisicamente, esse é o sentimento associado ao refluxo. É quando as coisas não estão legais. E aí há esse desconforto, há essa recusa, em vez de uma profunda interação. Que gostoso esse espaço com você. Fico por aqui, um grande carinhoso abraço, um beijo na alma e até o nosso próximo encontro.